Se vocês estão ansiosos para a estreia de Coringa, assim como eu, provavelmente vão se interessar pelas obras que inspiraram os realizadores do filme. Esse é um projeto especial, principalmente pelo ator escalado para viver o personagem do Coringa, o Joaquin Phoenix. Com uma figura dessas envolvida no projeto, nós não poderíamos esperar mais do mesmo que estamos acostumados a ver em um filme de super-herói. O interessante aqui é que a maior fonte para o filme do Coringa não foram os quadrinhos. Por mais que exista semelhança com a piada mortal do Alan Moore em alguns pontos, os realizadores beberam de uma outra fonte muito poderosa. Os filmes realizados nos anos 70, nomes como Sidney Lumet, Al Pacino, Robert De Niro, Martin Scorsese, toda aquela época dos anos 70, filmes realizados em Nova York, existe uma energia muito grande dentro daqueles filmes e vários deles inspiraram o diretor Todd Phillips, alguns um pouco mais do que outros. Os famosos estudos de personagens, que mergulhavam em histórias densas de pessoas perturbadas por sua realidade que vão lentamente caminhando para uma loucura. Além disso, a cidade de Nova York sempre foi um grande personagem bem importante nesses filmes e o diretor Todd Phillips decidiu que queria usar a mesma cidade para o filme do Coringa. Nós vamos mergulhar nesse universo com a série especial sobre o Coringa que vai chegar ao canal na próxima segunda-feira, mas você já pode ir se preparando com a playlist sobre o personagem e também assistindo esses filmes que inspiraram a criação desse que talvez seja o filme mais esperado do ano. Então eu vou falar de algum deles aqui, outros nós vamos continuar falando ao longo da série. Essa talvez seja a maior referência para o filme graças ao enredo das duas histórias. Sexta-feira vai sair um vídeo falando só sobre o Rei da Comédia aqui no canal. Curiosamente, essa é uma das obras menos reconhecidas da dupla Scorsese e Robert De Niro. Os dois costumam ser lembrados por filmes como Raging Bull, Taxi Driver e Os Bons Companheiros. Mas, para o diretor Todd Phillips, essa é uma das obras mais interessantes da dupla. Esse é um dos seus filmes favoritos e talvez por isso existam tantas semelhanças. Esse filme conta a história de um comediante em busca do sucesso que, ao ser confrontado cada vez mais com o fracasso, acaba tomando uma decisão bem perigosa e maluca. A atuação do Robert De Niro aqui é maravilhosa. Ele retrata um homem que tem uma facilidade gigantesca para mentir, tanto para ele quanto para os outros. E de certa forma, nós temos uma história que se baseia na perseguição que todo artista já passou, o desejo pela atenção e reconhecimento do público. Muitos já se frustraram nessa carreira, mas aqui, é claro, nós estamos falando de uma pessoa que lida com o fracasso de uma forma um pouco peculiar e diferente. Esse filme tem momentos emocionantes que ficaram na história do cinema, como quando ele imagina os aplausos vindo de uma plateia que não está lá. A forma com que as coisas vão lentamente se transformando até a história chegar em um ápice bem absurdo, deixam claro a referência com a história de origem do Coringa. O diretor comparou esse formato de história como algo queimando lentamente, até que exploda completamente. Esse é o Rei da Comédia e também o filme do Coringa. Nessa obra do Sidney Lumet, o Al Pacino interpreta um policial honesto em meio à corrupção das forças policiais de Nova York. Mas aí você pode pensar, de que um filme policial poderia servir para a história de origem do Coringa? Bom, os pontos de encontro são variados. O primeiro é o isolamento do personagem do Al Pacino. Ele é praticamente considerado um maluco por não desejar entrar no esquema de dinheiro da força policial. Ele precisa enfrentar todas as forças, desde colegas até superiores, e isso vai criando um desgaste gigantesco no personagem. A loucura diante de toda a pressão que passa vai aumentando e essa é uma atuação bem explosiva do Al Pacino. Um outro ponto fortíssimo é como a cidade ajuda a construir o tom da história. Em meio ao ambiente caótico de uma cidade urbana nos anos 70, a história ganha uma força ainda maior com seus acontecimentos em locações simples, porém muito potentes. Um dos pontos que mais me agradam é como eles conseguem criar a história de origem de um policial honesto sem necessariamente mergulhar de forma específica demais no seu passado. Ele é honesto porque tem uma forma de pensar e, curiosamente, essa forma de pensar o isola de todos à sua volta. Essa é uma história real de um policial que começa o filme após ter tomado um tiro na cabeça. A escolha de como o diretor nos apresenta ao personagem e a toda essa história mostram que Sérpico é uma excelente referência para fazer um filme de origem, justamente pelas suas decisões pouco convencionais.
Talvez essa referência tenha ficado apenas com o diretor, já que o Joaquin Phoenix não quis revisitar o trabalho de outros atores que fizeram o Coringa. Então, eu não estou dizendo que uma das grandes referências para o Joaquin Phoenix foi o Jack Nicholson, que inclusive nesse filme faz o papel de um homem louco dentro de um hospício. Mas o que transforma essa obra em um excelente caso de estudo é a variação de loucura que encontramos em cada personagem. Não existe uma forma de abordar o tema, mas sim várias. Eles tiveram como objetivo montar um filme o mais próximo possível da realidade que pudessem, com causas reais para os problemas do Coringa, mas é claro, sem esquecer que isso é uma ficção. A construção como um todo para a psique das pessoas nesses filmes tem uma proximidade muito grande, então o filme do Coringa conversa bastante com Um Estranho no Ninho, que é completamente dedicado a mostrar a humanidade e também a complexidade por trás de cada uma daquelas pessoas. O Jack Nicholson apresenta uma das melhores atuações da sua vida. Ele varia entre uma loucura violenta para uma postura bondosa, carinhosa. Ele tem tudo sob controle até que deixa de ter quase que instantaneamente. Nós passamos bastante tempo pensando, ele é louco ou não? E nós também passamos bastante tempo junto a esses personagens em uma variação pequena de locações. O foco são os diálogos e como esses personagens se relacionam. Esse é um filme belíssimo sobre a humanidade e também sobre onde mora a loucura em todos nós. Esse é outro clássico, que por mais que tenha sido lançado alguns anos depois de Taxi Driver, no início dos anos 80, também serviu como uma grande referência. Afinal de contas, o Todd Phillips bebeu profundamente da maravilhosa fonte que é o Martin Scorsese. E talvez esse aqui seja um dos projetos que melhor resume a postura do diretor com as histórias. Ele escolheu durante toda a sua carreira filmes pessoais. Mesmo que ainda buscassem alcançar uma grande audiência, o foco principal era encontrar histórias que fossem pessoais, onde ele pudesse se comunicar como ser humano. E o filme do Coringa de Todd Phillips seguiu essa mesma postura, com a possibilidade de criar um estudo de personagem raro nos dias de hoje, com a intenção, junto com a Warner, de criar praticamente um novo selo, onde eles fugissem da história de universo de super-heróis para poder focar em filmes de baixo orçamento, onde os diretores ganhassem a oportunidade de estudar aqueles personagens, de fazer filmes focados no ser humano. Apesar do Jake LaMotta, o boxeador interpretado pelo Robert De Niro, não ter a loucura enraizada como a do Coringa, ele vai ficando cada vez pior com os ciúmes que sente. A sua loucura parte daí. E o Scorsese tinha um talento gigantesco para contar histórias de anti-heróis e até mesmo de vilões. O seu grande triunfo foi sempre conseguir humanizá-los, mas sem deixá-los impunes por suas escolhas e atitudes. Também existem as escolhas na direção do filme para criar momentos icônicos. Isso também acontece com o Coringa, como a gente pôde perceber nos trailers. Esses filmes são basicamente o seguinte: por mais que nós estejamos acompanhando uma história comprometida em manter um realismo, existe espaço para o lúdico, tudo através dos enquadramentos e montagens delicadas. Esse é um personagem complexo e o mesmo compromisso que o Robert De Niro teve para ficar na forma de um boxeador e depois engordar absurdamente, o Joaquin Phoenix teve com o Coringa ao perder 23 quilos. A cena final desse filme também é fantástica, onde existe um monólogo maravilhoso do Robert De Niro para o espelho, e esse é um dos meus momentos favoritos no cinema, e eu espero que esse mesmo espaço tenha sido dado ao Joaquin Phoenix. Outros dois filmes que inspiraram o Coringa você pode encontrar na playlist que eu tenho sobre ele aqui. Eu já fiz 2 vídeos sobre eles, bom, na verdade 3. Nós temos 2 vídeos no canal sobre o Taxi Driver, um filme que inspirou uma geração inteira de cineastas que entenderam o poder em contar uma história focada completamente em um personagem, apostando na atuação, mas investindo também em criar boas composições e camadas para esses filmes. Outra grande inspiração foi o filme Um Dia de Cão, onde a atuação do Al Pacino é, ao mesmo tempo que delicada, extremamente explosiva. Todos esses filmes da lista servem não só como inspiração para o Coringa, mas também para enriquecer a sua lista de filmes que você precisa conhecer. São obras muito particulares, em uma época onde temas como a Guerra do Vietnã eram explorados das mais diferentes formas possíveis, onde o foco dos contadores de histórias estava nas
nas pessoas e não em explosões ou desastres sem sentido. Outro filme que eu indico para vocês é A Conversação, uma obra do diretor Francis Ford Coppola, que apesar de não ter uma grande conexão com o novo filme do Coringa, foi um dos filmes mais aclamados dos anos 70. Então o Todd Phillips bebeu da energia dentro daquele filme. E de certa forma A Conversação carrega toda a energia que esses filmes costumam transmitir até hoje. É um suspense muito bem elaborado e que, assim como todos os outros filmes dessa lista, vai evoluindo sem pressa, até entregar para o público algo que eles não esperavam ver. A verdade é que o diretor disse que muito da inspiração para fazer o Coringa está em todos os filmes feitos nessa época. São várias fontes diferentes, não é apenas 1, 2, 3 filmes, mas tudo o que aquela época representou. Essa foi a maior fonte para contar essa história. E existem outros filmes que inspiraram o Coringa, como Rede de Intrigas, Desejo de Matar e, o mais importante de todos, até na criação do personagem, O Homem que Ri. Mas nós vamos aprofundar essas referências na série de vídeos especial do Coringa. Começa semana que vem, na segunda-feira. Eu espero vocês todos por lá. Se inscrevam aqui no canal e não deixem de me contar aqui nos comentários qual desses filmes vocês mais gostam. Até o próximo vídeo, pessoal.